Fala, pessoal, mais uma vez aqui, a gente aqui, né, no nosso podcast Poder Sem Limites, e hoje, bicho, a gente traz uma convidada aqui, PhD. Eu vou ler a graduação que ela tem aqui, vocês vão entender um pouco, porque não dá para decorar não, é muita coisa. A gente tá com a professora Jussara aqui, né, Jussara? Isso mesmo. Muito bem-vinda. Aí colocaram aqui para nós, olha só, eu vou ler, ó. Capacitação, magistério, pedagogia, psicopedagogia da educação especial, especialização em educação especial AEE, especialização em psicomotricidade, psicopedagogia clínica, curso de aperfeiçoamento em neuropsicopedagogia, e vai assim, ó, pro mundo afora. E aí, como a gente sempre fala, né, Ale? O Poder Sem Limites, o nosso foco, o nosso objeto é tratar das pessoas deficientes. E hoje, sem dúvida nenhuma, tem uma pessoa que vai falar muito sobre isso, não é verdade, Alexandre? É isso aí, ó. Mundo PCD, né? O intuito do nosso podcast é exatamente isso. O neurodivergente, para você, papai, mamãe, não se sentir só. Tem alguém aqui desse lado que vai abraçar a causa junto com você. É isso aí. Vamos junto. Seja bem-vinda, Jussara. Muito obrigada pelo convite. Prazer todo nosso. E vamos lá, né, para algumas respostas e para ajudar a família, os alunos, as crianças que estão nos assistindo. É verdade, o Luiz já estava tudo ali, né? Eu quero fazer pergunta, eu quero fazer pergunta. Quero fazer pergunta. Então, bora fazer pergunta para a professora. Tá animado. Quer Bora lá, fazer a Luiz. primeira, filho? Pode fazer, filhão, vai lá. A primeira pergunta. Jussara, o que você faz quando uma criança não consegue expressar o que ela sente com palavras? E aí eu começar uma pergunta. Isso acontece muito mesmo na escola, porque nem todas as crianças se expressam com a fala, ou porque todo mundo é acostumado com aquela criança que tem um caderno, né? Caderno, fala, e ainda todo mundo espera uma criança assim, né? E quando agora tem crianças que não conseguem falar, Ou não até conseguem se surtam, expressar. Daí, Acabam através tendo uma crise. através de uma birra, de um surto, a gente vai tentar acalmá-la e tentar ver o que está acontecendo naquele exato momento que ela está querendo demonstrar para a escola ou para si mesmo, para a sala toda, o que vai acontecer naquela parte que ninguém entendeu ela até agora. Então, o melhor momento para a gente é acalmá-la, colher, explicar para a sala toda que vai ter esses momentos com essas inclusões, que tem que ser aceito. Tá. E o porquê que ela vai daquele jeito. A gente tem que respeitar o limite de cada um. Perfeito. Então, naquela hora, a gente vai ver o que está acontecendo, um episódio que aconteceu que deixou aquela criança daquele jeito. Tudo tem um porquê. Tá. Então, o porquê daquele momento a gente vai ser, por exemplo, está acontecendo um filme, o som está muito alto. O filme, alguma coisa não está agradando. Então, a gente vai preparar a sala, a criança em si, para aquele ambiente escolar e aceitar o falar dela. Ela não fala, mas ela tem um jeito de se expressar que a gente vai ter que entender. Sim. E trabalhar isso em sala e com a professora em geral. Então, vocês se Desculpa. adaptam a ela. Tem que fazer uma adaptação. Porque ela tem que estar presente dentro daquela sala. Ela não está ali por estar. Se ela está ali, alguma coisa a gente tem que fazer por aquela criança. Você, atualmente, você está na rede de educação pública. Pública, E tô na trabalhou prefeitura. 16 anos na PAI. Na PAI, agora eu tô como professora de AE, que chama que é Atendimento Educacional Especializado. Tá. Na época da PAI, para quem não sabe, quem está em casa agora nos vendo, qual o trabalho da PAI? Quais as situações ali de deficientes? O que a PAI faz, entendeu? PAI Como que é o atendimento? A família tem que levar? Existe um trabalho social para poder levar as crianças, os jovens, os adultos para a PAI? Como que funciona o mecanismo da PAI? A PAI naquele tempo era mais para pessoas bem carentes, né? Elas não tinham transporte, igual tem hoje. Uhum. Era todas a síndrome, porque não existia a inclusão, né? Era todo mundo colocava na PAI. As escolas não existia escola para crianças especiais. Tá. Hoje em dia que existe. Antigamente a escola era a PAI, tudo era na PAI. Começava no berçário, estimulação precoce, daí ia crescendo todo mundo na PAI. Até os mais velhinhos ficavam na PAI, como cozinha, oficina. Então, a PAI bancava todo. Síndrome de Down, autismo, crianças com paralisia cerebral. Agora que tem essa inclusão, que as escolas é obrigada a aceitá-las e temos que fazer algo para essas crianças dentro da escola. Não só aceitar por aceitar, mas sim tratá-las como igual todo mundo. Então, da forma que você falou, existe uma evolução hoje daquele tempo para hoje. Aquele tempo eles
Desfocou um pouco da APAI, Desfocou pensando assim, porque trabalhando eles no ficavam todo. no mundinho deles, né? Eles só Aham. tinham eles como eles mesmos. Hoje Certo. eles podem ter eles como Luigi, ensinando outro jeito de olhar. Outras crianças para ensiná-la, acompanhá-la em sala, né? Antes ficava eles, nosso mundinho e os especialistas. Agora já teve um grande avanço. Mas podemos avançar mais, né? Interessante isso, né, Alexandre? Porque eles ficavam naquele mundinho deles e não conhecia a parte fora da escola. Aham. Era a família, e a família era muito pobrezinhas, não tinha muito conhecimento. Então, todo o conhecimento era aprendido dentro da PAI. A gente que levava esse acompanhamento para a família, tinha família que nem sabia o que aquela criança tinha, o porquê Uhum. nasceu daquele jeito. Isso foi muito debatido aqui no nosso podcast, porque hoje, de um tempo para cá, né, de alguns anos para cá, a criança, o deficiente, né, a gente pega o autismo, o TDAH, o PCD como um todo, né, a gente consegue hoje trabalhar esse assunto de uma maneira muito aberta, de uma maneira muito pacífica na sociedade. Muita coisa para fazer, entretanto, como você falou, todo esse tratamento da APAI migrou para as escolas, seja pública ou privada, Sim. e tem lei hoje que pauta sobre esse assunto, né? E a gente vê a diferença, né, Alexandre? De antigamente como Pra que era agora. e hoje você mesmo falou agora, né? Antes era tudo a PAI, hoje não é mais. Então, o que você entende, Ale, disso daí, cara? Então, Que é aí me impressionante, veio né, uma outra pergunta na cabeça, porque a Jussara, ela viveu as duas fases, né? Ela está Sim. vivendo uma agora e ela viveu a outra fase ali no passado. O que é mais fácil, Jussara? A criança, ela evolui mais com crianças típicas e atípicas junto, ou separadamente, como era antigamente? Elas têm uma evolução diferente? Ah, tem uma evolução bem diferente. Agora eles têm outros conhecimentos. Agora eles podem participar de tudo, né? Antes a família não acreditava nem nelas, né? Falava, Olha que nossa, interessante. eu vou viver só nesse mundinho com essa criança. Não, hoje eles podem ter uma vida sociável, uma vida de passeio igual todo mundo. Sim. Tem crianças que não apresentam um atendimento igual, por exemplo, tem mãe que o sonho dela é ter um caderno para as crianças. Mas a gente vê que aquela criança ainda não é o momento de caderno, mas a gente consegue mostrar aos poucos para a família Uhum. o avanço daquela criança. Ela não se comunica, mas através de um gesto, uma aprendizagem de um desenho, um gesto de comportamento diferenciado, já é um avanço. Já está tendo um avanço na casa, na família, na escola. Então, não é necessário que a família queira aquela criança que seja normal, que ditas normais, que tenha caderno, que lê, tem que ter livros. Não, hoje em dia aquela criança pode ter uma educação através da tecnologia assistiva, né? Tem um monte de tecnologia para ensinar. Um tablet, a mesma atividade que a professora está dando em aula, eu posso transformar no tablet. Ela não vai ficar fora do A conteúdo. apostila diferenciada. O Luigi tem, né, Luigi? Ela não vai Já ficar tem, fora. O conteúdo é extenso, mas eu posso fazer um conteúdo diferenciado, adaptado, que ela esteja por dentro daquele assunto. Não vai estar fora do conteúdo. Então, é um aprendizado diferenciado, mas tendo o mesmo conteúdo que aquela criança está tendo em sala de aula e na escola. Tá. Coisa que antigamente a família achava um absurdo, não achava que conseguiria isso no futuro. Tá. E o seu trabalho hoje, o que é mais rotineiro? Quais as situações que você pega dentro da educação, das instituições de ensino, mais rotineiro? Ou seja, é uma síndrome de Down, é o autismo, o espectro autista, né? Hoje é mais o autismo e o o autismo. TOD, né? O TOD e TDAH tá de monte. Tem DH Tá. explodindo por aí. Né? TDAH tem muitos e tem vários graus, né? Tem um TDAH que não consegue receber um não. Daí a gente tem que começar a trabalhar desde de uma rotina visual ou uma rotina que tenha limites, que às vezes não tem limites, mas dentro de uma escola, para estar dentro de uma escola, ele tem que ter um limite. Então, a gente vai trabalhar a família, a escola, a comunidade. Então, é um trabalho que integra todo mundo. Tá.
a rede de ensino pública hoje, você está em qual cidade? São Bernardo do Campo. São Bernardo, nasci em Santo André. São Bernardo do Campo. Tô ali, Eu sou vizinho. de São Caetano. São Caetano, Santo André, São Bernardo, tá quase o ABC Estamos no inteiro. ABC aqui. Sim, estamos todos Pois é. pertinhos. E hoje São Bernardo do Campo está preparado para isso? Vem fazendo um trabalho diferenciado? Como que funciona hoje esse tratamento nessa cidade? A Prefeitura de São Bernardo do Campo tem o concurso de professoras de AE, né? São professoras especializadas que fazem o concurso para atender somente essas crianças dentro da escola de aula. Como assim que você vai perguntar? Como que é esse trabalho? A gente ajuda a professora dentro da sala de aula a adaptar materiais, quais materiais são necessários para essa criança Perfeito. acompanhar. Uhum. Mas a nossa dificuldade maior é o quê? Será que essas professoras estão preparadas? Isso, Aí Aí que é o que é a grande questão, problema, né? Aí que é né? a questão. Porque no nosso estudo, 92% das professoras não teve capacitação na área de AE, na área de educação especial. E 22% tiveram essa oportunidade. Então, teria que fazer com que essas professoras chegassem mais com curso, faculdades, para elas estarem sabendo. Às vezes nem é que elas não queiram fazer, às vezes elas não conseguem. Sim. E o nosso espaço também não é muito... A gente não chega Muito até lá, grande. né? E não é muito grande. A gente Uhum. faz o que pode. Mas a gente tem que trabalhar mais essa parte na política pública de trazer mais faculdade para essas professoras estar por dentro desse assunto, né? Eu passei muito isso com meu filho na escola. Passo até hoje. Passamos. O Luiz, você tá melhor agora, o Luiz Passamos. tá maior, né? Mas mas você ainda- passou. ainda O que você passamos. passou, tô passando. Eu vou sempre na Você sua tá nossa no escada, degrau. meu. É Você tá um verdade. pouquinho Você acima, tá no eu tô degrau. passando. É que é o medo, né? O medo traz a insegurança, mas depois que a gente consegue mostrar que é um trabalho prazeroso, que não é Sim. não é difícil, é só correr atrás, né, Luigi? Sim. É só correr atrás, é só explicar miudinho, não trazer tantas coisas difíceis. Você vai vendo com o correr do tempo que aquela atividade lá E pode persistir, né? persistir, pode diminuir. É Às isso vezes aí. é 3 páginas, você pode dar meia página hoje, meia página amanhã. E adaptando e Depende fazendo. da lição, se for Dependendo uma da lição lição. mais difícil, minha página agora, amanhã e tal. Isso. Tivemos muita guerra com isso daí, E o que precisa também com essa é parte. acolher essas professoras, né? Mostrar Uhum. que elas também conseguem, que a gente tá ali em parceria, que a gente vai fazer um trabalho em parceria. Não é só um trabalho dela, mas sim em conjunto. A equipe gestora tem que estar muito presente, a coordenadora, o diretor tem que estar presente em todas as coisas que estão acontecendo Mas dentro hoje, de uma hoje em escola. São Bernardo, por exemplo, existem comissões que cuidam disso, por exemplo? Porque você falou para mim que as professoras, você deu uma porcentagem aí, né? Porcentagem X não tem conhecimento a na maioria EE, não tem. a maioria não tem, 20 e poucos %, estão Tem. aí, ok. Mas nessa gama da falta de conhecimento, existe assim um empenho do poder público naquele local que você trabalha? Sim, na nossa, por exemplo, para poder preparar essas pessoas? na Prefeitura de São Bernardo tem uma equipe que chama EOT, é psicóloga, fono, terapeuta ocupacional. Tá. Todas elas acompanham essas crianças em inclusões junto com a gente, vão até a escola, Perfeito. observam a escola, fazem uma avaliação do que está precisando, do que é necessário comprar Uhum. para essas crianças. Ou a cadeira não está adaptada, ou a mesa não está adaptada. Então tem todo esse recorte que a prefeitura banca, né? Consegue adaptar os conteúdos em sala de aula, os Uhum. materiais, para que aquela criança não fique também só sentada lá sem fazer nada. Certo. As crianças paralisia cerebral têm que ter um conforto dentro da escola. Ainda mais se a escola é integral. Uhum. Ela tem que ter um conforto. Tem crianças celestistas em alimento. A nutricionista faz uma alimentação adaptada para aquela criança, porque não é todo mundo que come Sim. todas as comidas da Atividade escola. alimentar. Então, tem muitas crianças nisso, né? Então, a nutricionista vai até a escola, chama a família, vê o que essa criança come, qual o cardápio que tem que ser necessário para ter na escola também. Porque tem que ser entendido, né? A diferença de cada um. É uma inclusão, tem que incluir todo mundo, né? Não isso é uma que coisa a que seja inclusão, só né? eu, você, uma coisa ou fico só eu e ele. Tem que ter todo mundo. Porque tem muitas escolas que se recusam a, como isso, mudar o cardápio dos negócios por causa de uma criança que não consegue comer. Ou Eles até mandam, mesmo tipo, mudar. pai,
Ensina ele a comer. É assim, é uma coisa que... e a inclusão começa aí. Cada um é de um jeito. Às vezes a criança não consegue comer aquela comida porque ela tem seletividade alimentar. E tem E de monte, acaba, né? muitas crianças. E acaba realmente não conseguindo comer. A escola não quer aceitar e provavelmente, o Marcelo, que é advogado, deve ter lei pra isso, né? Claro, claro. No caso, ela atua, né? Ela está preparada de estar nessa escola exatamente para orientar os professores, seja lá na parte também do nutricionismo, né? A merendeira, vamos pensar assim, de você chegar ali e conversar, olha, tem que tratar ele dessa forma. Todos têm que estar por dentro, né? Tem que estar por dentro, Tem exatamente. É o trabalho alimentar. em conjunto. Quer uma banana, filho? Nossa, que Seletividade alimentar é o que mais... Você não gosta de banana? Não chega nem perto. É o que mais pega, né? Se ele fosse na época dos bananas de pijama, né? Eu era, mano. assistia pra caramba. Chega com uma banana perto do É vídeo, louco. complicou. É muito ruim. São várias crianças na comida também. Então tem que respeitar e tem que oferecer do jeito que eles aceitam, né? E hoje no colégio... Pode Não, falar. Pode falar. Tem criança que tem seletividade alimentar, não pelo gosto, às vezes pela cor da comida. Eu Às tenho vezes várias. eu não tenho várias isso, que né? a cor tem que ser Eu não amarelo. gosto do gosto Daí da tudo que é banana, amarelo mas é pela cor da comida, às vezes. pelas cores. Então, acaba a criança não querendo comer por isso. Como é que diz? A textura. Textura, tem tudo Então, isso. tipo, é uma coisa Cor, bem textura. geral, assim. E Daí tem a importância dos profissionais estarem ali, né? Sim. de Daí a todo mundo importância. tá caminhando juntos também, né? Exatamente. Aceitar. Isso é uma inclusão. Aceitar e não forçar, né? Porque não adianta forçar. Tem que aceitar e trabalhar para que essa criança comece com o tempo a ter mais oportunidade de gosto, textura, que às vezes é oferecido poucas coisas na casa, mas a escola tem mais oportunidade de oferecer. Então também a gente tem que oferecer para essas crianças. Agora a gente saindo um pouco assim desse mundo sobre o autismo, TDAH, falando um pouco da PAI. A PAI a gente sabe porque eu fiz muito show lá na PAI, né? Eu convivi nenhum conhecimento da medicina, etc., da psicoterapia, da psiquiatria, da psicologia, mas eu ia como músico, né? Tocar lá, fazer aquele trabalho bacana que o Polegar fazia. Mas saindo um pouco desse mundo do autismo, do TDAH, que a gente sabe que a PAI trata de inúmeras situações. Inúmeras. Você entende hoje que a parte de ensino está preparada para receber essas crianças também, esses jovens? Quando a gente fala sobre síndrome de Down, outras que você até pode citar, você tem mais experiência que a gente pode falar, né? Sim. As outras questões que a PAI cuida até hoje. Então, hoje, o poder público da educação está preparado para receber essas crianças também? Eu acho que antigamente era mais difícil. Hoje sim, porque eles também estão se especializando. As professoras e a PAI estão indo fazer curso. A gestão oferta muitas coisas para elas também, não ficar só naquilo. Então, eles sempre estão em curso, aperfeiçoando. Quando não tem na cidade vizinha, tem nas cidades maiores, são pagas. Então, eu acho que está caminhando dos dois lados. Tá. Tanto a PAI teve um olhar diferenciado, como a escola. A PAI também está mexendo com oficinas, trazendo as coisas mais modernas para essas crianças que não têm mais idade de estudo, mas tem uma oficina dentro da PAI que oferece mais oportunidade de empregos. Estão trabalhando essa parte de empregos para eles saírem de fora da PAI, mas trabalhar dentro de uma empresa, sabendo o que está fazendo dentro de uma empresa. Então, está se preparando dentro de uma PAI. Certo. Então, a PAI também evoluiu muito nessa parte. O que de repente pode estar faltando, né, professora, é aquele preparo, não digo de inclusão, né, mas não só inclusão social, quer dizer, faz parte da inclusão social, obviamente, mas eu digo preparar essa criança, esse jovem até para o mercado de trabalho, né? Sim. Mas hoje as empresas estão bastante olhar para isso, né? Tá tendo isso? Tá. Eles estão bastante Outro dia procura. o Alexandre estava falando para mim sobre um restaurante que só tinha Tem um restaurante italiano, né? Só tem autistas. Agora tá ampliando Contratou. mais essa área, né? Eles estão dando valor para isso, né? Estão indo buscar. É porque grandes líderes hoje no mundo são autistas. E a maioria deles tem condições, né? Você pega o Elon Musk, o Einstein mesmo, que você falou lá em outrora. Eles têm condições. Steve Jobs. Messi, exatamente. Eles têm condições de ter uma vida normal, igual todo mundo. Jussara, você já teve que defender algum aluno defender algum aluno que era atípico? E como foi isso? Defender na sala de aula. Defender na sala de aula.
Ah, sim, tem bastante casos de defender, sim. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, será que ele consegue mesmo, né? Sim. Daí a gente fala, sim, consegue. Não é do seu jeito tradicional, Mas consegue. mas consegue, vamos mostrar. Daí que eu entro como professora de ensino colaborativo, que chama. Daí eu vou trabalhar não só com aquela criança, mas com todas as salas, para perceber a dificuldade que aquele amigo deles estão tendo. Legal. E eles vão observar como aquele amigo com aquela dificuldade vai conseguir fazer atividade igual a eles. Então, lá na prefeitura, chama-se ensino colaborativo. Sim. Eu trago essa atividade para a sala toda e todos fazem atividade comigo e com aquela criança típica. Qual que é a Aprendendo. fase mais difícil, Jussara, das crianças entenderem, né, a inclusão? 12 anos, 13 anos, 14 anos, tem alguma, Eu acho que alguma agora fase mais complicada? tá no ensino fundamental, assim, do 1º ao 5º ano, eu acho que eles estão bem assistivos. Mais fácil. Mais fácil. Tem mais do 6º ano para frente, eu acho que é o mais complicado, o adolescente. Aliás, Eles não têm muito amparo. Sim. A prefeitura não ajuda muito, o Estado também não ajuda muito. Porque do 1º ao 5º ano, eles também, além de uma professora de sala, professora de AE, eles têm cuidadora dentro da sala. Tá. Ou AT, que chama, que a clínica paga uma AT, uma terapêutica, para ficar dentro da sala cuidando daquela criança, ensinando-os no alimentação, higiene, o passeio fora da escola. Então, eles não estão sozinhos. Então, fica AT, cuidadora, professora de sala, professora de AE. Então, eles têm esse amparo. Agora, o estado de 7º ano em diante não tem isso. E a criança, essas crianças as crianças típicas, também eu acredito que elas devam absorver e com mais facilidade essa questão, né, do atípico, né? Eu acho que eles entendem melhor do que os adolescentes, é mais Sim, ou menos isso? É isso mesmo, isso mesmo. E Os adolescentes têm aquele negócio de zoar, né? Aquele negócio de... Eu acho. Mas o interessante é que surge um novo mundo para esse adolescente agora tem atípico, outro. né? Porque vem o mundo do adolescente, cara. Adolescente. O Luigi, ele tá com 12 anos, né, Luigi? Sim. Aí a gente sabe que ele vai encarar outros jovens aí com 12, 13 anos também aí. Realmente é um desafio. Eu acho que é essa questão, né, é mais fácil até para você mostrar ali pro coleguinha, né? Eu tenho um amigo que trabalha comigo lá, que essa semana estava contando para mim que o Joaquim, ele tem um amiguinho atípico e que ele ajuda esse menininho para tudo que é lado. Bacana. Então ele pegou ele como um amigo ali. E Mas na ajuda escola acontece muito a fazer isso a mesmo. lição, ajuda, Eles defende ele, defende, inclusive. eles fazem muita amizade. de outras Antigamente, crianças. as pessoas achavam que não ia acontecer isso, e acontece demais. Eles são muito presentes, eles não deixam aquela criança ficar afastada. Uhum. Eles são parceiros mesmo. Era uma ideia Sim. de criar, de repente, comissões, né, de jovens, né, de crianças, né, Perfeito. com Perfeito. esses jovens para poder caminhar nas escolas para falar desse assunto. Sim. Né? Então, vamos, por exemplo, o Luigi que é autista, É. né, Luigi? Pegue ali mais 7, 8 jovens também com a questão do Sim. autismo. Começa a fazer um trabalho junto com a prefeitura, parceria com a prefeitura, você é de Um Osasco. projeto, Sim. né? Uma comissão, São, um projeto, alguma coisa de estar visitando as escolas para falar sobre isso. Sim. Que Porque é possível, né? o próprio Luigi, acho que no programa passado, ele falou que, acho não, foi no retrasado, que você falou aqui na mesa que você vê que você sente que às vezes que você olha para um jovem na escola, um eu amigo lembro. seu Sim. conhecido teu, e você fala, meu, acho que esse cara tem autismo. Sim. Eu né? falo mesmo. Eu Então assisti isso daí. Então eu acho interessante, de repente, criar comissões a respeito disso, né, Ale? Sim. Então, Porque cabeça de jovem é jovem falando e entendendo jovem. Não tem outro Jovem. jeito. Não adianta chegar um velho igual eu, assim, ou tudo bem. Ah, Não eles vai não vão. ouvir. Não vai ouvir É. de jeito nenhum. Cabecinha de jovem tem que conversar com cabecinha de jovem, né, Luigi? Sim. Hoje, por exemplo, se você pegasse uma comissão e fosse para as escolas, o seu papo ia ser totalmente na boa, não ia? Sim. É isso. Assim, porque eu quis entrar dentro da área aqui, por isso que eu tô aqui no podcast. Exato. Porque eu né, posso dizer que eu sou evoluído já. Então, assim, eu vi que eu consegui evoluir, graças ao meu pai, minha mãe, a doutora. Eu consegui evoluir e hoje em dia eu consigo conversar com vocês, eu consigo explicar
o que eu sinto sendo autista e ajudar pessoas com isso, entendeu? Então eu decidi ajudar, eu decidi, cara, então se me convidasse, vamos em uma escola, tal, isso, e essa sua ideia aí, pô, eu iria tranquilamente. Que legal, tá vendo? É Você bom viu, conversar, né? As ideias E eu vêm, tenho né? certeza que deve ter outros meninos com a minha idade, maior, menor que seja, que pensam igual eu. Então, assim, realmente ideia boa. Eu sinto que é muita questão do amor profissional, né? Quando eu vejo a Jussara tem que ter mesmo. falando esse tipo de situações que ela passa, da vontade que ela tem de evoluir, ensinar, né? Capacitar outros professores. É muita questão de amor, né? Porque lá na PAI, quando eu trabalhava, eu falava, nossa, eu tenho que se aperfeiçoar mais, né? Porque eu falava, nossa, aquela criança tá precisando de algo a mais, né? O que eu preciso fazer para chegar naquela criança? Então, eu fui buscar muitas coisas e o que eu aprendo não é só para mim, eu também tenho o prazer de chegar para a professora e falar, vamos fazer isso? Vamos criar isso? Vamos construir isso? Vamos ver se dá certo? Porque tem que ser uma parceria, né? Não adianta ficar só para mim. Sim. Se eu tô na escola, é para todos. Olha, parabéns, viu? Acho que o Poder Sem Limites é isso. É isso. É isso. É trazer essas histórias de vida, encorajar, né? É fazer com que as pessoas saibam realmente que elas não estão sozinhas, que tudo tem uma saída, gente. É isso, né? E o que o Luigi falou também é muito especial, porque a família é tudo, né? Sim. A gente também tem que acolher essa família, porque tem família muito carente, que precisa de um carinho, que vai até um posto de saúde e não consegue uma consulta. Exato. A consulta leva anos e anos e aquela criança precisa de um olhar diferenciado, né? Sim. Eu acho que a gente está muito carente da nossa política. Nessa triste parte falar isso. Todo programa a gente, né, sempre dá uma pincelada, sim, né, Ale? Sim. Mas a gente depende deles. E a gente está muito carente. E para essas crianças caminhar, tem que ter um terapeuta, tem que ter a família, tem que ter a escola. Porque só a escola e família também não adianta. Às vezes aquela criança precisa de um tratamento a mais, né? Eu acho que tem que existir uma parceria muito séria entre poder público e instituição de ensino. Daí caminharia bem... leis, porque né, a gente já falou disso aqui também, né? Leis existem. O problema é que elas não funcionam, né? Não colocam todas as leis que nós temos aqui para funcionar. Então, isso complica. Porque hoje com a lei, por exemplo, se uma escola, uma entidade privada, vamos pensar assim, ela desonra o texto legal, né? Ela não faz aquilo que a lei determina. Tudo bem, ela vai ser processada, a escola vai ser processada. E provavelmente, quase certeza, o juiz vai dar uma sentença procedente para quem processou essa escola. Ok, vem um processo, 2, 3, 4, a escola não vai aguentar no ponto de vista financeiro. Não vai aguentar. Porque pega uma escola que tem 3, 4 alunos especiais, né, deficientes, e aí tem que colocar profissionais ali para trabalhar, para poder ajudar os professores, etc. Isso vai dar gasto para a escola. Das duas, uma, ele aumenta a mensalidade, né? Sim. Ou ele vai ser processado. E muitas vezes pode acontecer dele fechar aquela instituição. Então, a professora, como ela hoje está trabalhando, quer dizer, muito tempo já, né? Trabalhando na rede de ensino pública, né? Com esses olhos do poder público, né? Atuando ali, no nosso entendimento aqui do Poder Sem Limites, né, Ale? Não sei se você vai concordar comigo, mas tinha que ter uma parceria. A gente tem que ter uma parceria público-privada, a gente tem que ajudar as instituições de ensino, seja na pública ou privada, porque o nosso foco não é quem está ensinando, o nosso foco são as nossas crianças, os nossos jovens. Isso aí. Não adianta só brigar, né? Não tem que ter soluções. Exato. Essas pessoas, ou as famílias, né, que a Jussara citou, elas têm que ser acolhidas, né? Principalmente as crianças que precisam desse acolhimento. Porque são poucas a família que pode pagar um convênio, né? A maioria depende de SUS, Exato. Né? Os convênios hoje não têm conhecimento disso, você acredita? Eu peguei casos tempos atrás, né? Até interessante falar isso, se você der essa deixa, eu vou falar. Um certo convênio, o juiz deu uma liminar para que ele tivesse que arcar com os gastos daquela criança no sentido de tratamento terapêutico, musical, etc, etc, etc. O convênio apresentou 2, 3 empresas e não fazem isso. Nem o convênio tem isso, cara. Não estão preparados. Não, Marcelo, nós tivemos aí só desculpa, aí agora o convênio vai ter que arcar com os gastos de uma instituição, de uma empresa, no caso, né, que faça isso indicada pela pessoa que processou.
Mas nós tivemos lá, né, há tempos atrás, quando o Luigi era pequeno, a Kelly procurava fono para ele pelo convênio. Cara, esquece, não achava para lugar nenhum. Aí, ou seja, né, graças a Deus a gente tinha condições de levá-lo para uma clínica particular. Poucas vezes eu acho que a Kelly conseguiu levá-lo pelo convênio, e era assim, uma coisa de 1 hora, rápido, tipo, vai logo, vamos, acabou, sai da sala, ou seja, não tinha profissionalismo ali, não tinha nada. Ela chegava em casa brava pra caramba. E eu vejo vários casos desse, né, acontecendo, das pessoas procurarem uma profissional para isso dentro do convênio e não achar em lugar nenhum. Mas esse é o momento, Ale, da gente até convidar aí os convênios aí, se quiserem participar aqui da bancada do Poder Sem Limites, vamos conversar a respeito, porque se vocês não têm, vai chover liminar contra vocês aí, para vocês arcarem com o tratamento de uma indicação do próprio requerente no processo. Manda mensagem no Instagram. Né? Então exatamente isso, Luigi. Pode mandar mensagem no Instagram. Entra no... Como que é? No bio que você falou? Como que vocês falam? Na bio. Na bio. Entra na bio, procura a gente pra gente conversar a respeito, porque independentemente se o convênio tem ou não os profissionais para poder atuar, eles são obrigados a atuarem, né? Ganham para isso e ganham muito bem para isso. E vamos trabalhar, porque o negócio é sério e vocês estão convidados se quiserem falar aqui com a gente. Boa. A Jussara, eu estava conversando uma vez com esses tempos atrás com o marido dela, com o Ricardo. Um beijo pro Ricardo. Ela tem uma história, cara, mas muito bacana. Ela casou e acho que ela ficou 2 anos ainda morando. Foi mesmo, fiquei 2 anos morando no interior com meus pais. De 2 porque crianças, como eu tava numa fase bem interessante de alfabetização. Daí eu falei pra ele, eu vou casar sim, mas com uma solução. Eu vou ficando na PAI por uns 2 anos até conseguir o que eu quero com essas crianças de alfabetização. Você topa? Ele topou, e daí casei. Que legal, cara. Casei, mas permaneci voltando pra PAI. Daí foi e foi bem interessante, porque essas crianças eu acompanhei desde que elas entraram até o final, né? Porque quando eu comecei a fazer o meu estágio na PAI, eu falei, nossa, tenho que fazer alguma coisa para essas crianças. Daí eu fui acompanhando passo a passo dessas crianças. Até que hoje eu vou até minha cidade, Capão Bonito, e elas vão me ver. Era isso que eu te perguntar, você tem contato com elas? Elas foram madrinhas do meu casamento. Uau, que legal. Então eu tenho uma Quantos vida... anos que ela tem? Elas têm 26 anos agora. Que legal, meu. E são deficientes auditivas, então... Eu tinha que fazer muita coisa por elas e foi feito mesmo. Daí o sonho delas era se apresentar assim em show, né, na PAI. Que eles sempre são convidados, por ser deficiente auditivo, eles falavam, o que a gente pode fazer? Daí eu falei assim, eu tenho uma ideia. A gente vai começar a ensaiar umas danças. Então, todas as apresentações, a gente vai abrir o show, né? Assim, as apresentações na praça, ou na própria PAI mesmo, tem festa da primavera, a festa do sorvete, e a gente vai ter essa apresentação com vocês. Nossa, e até hoje quem tá lá no meu lugar continua com esse trabalho, né? Todas apresentações, tem alguma apresentação de dança com essas crianças, um teatro, então continua. É uma parte artística que tem que ser trabalhada também com eles, né? Porque eles, achando que são surdas, assim, não vão conseguir nada, e elas treinavam passinho. Um trabalho humanizado, né? E a música foi um sucesso com eles. É isso. Que legal. É o amor mesmo. Tem que ter, né? A gente tem que Inclusive, acreditar, né? No próximo programa a gente vai falar sobre o time lá do Ituano, né? Trabalho coletivo, muito interessante também. Futidal. É muito Aguardem, bom. o próximo. Isso mesmo. Tá vindo pra... Pode perguntar. Jussara, você acha que algumas crianças precisam de silêncio para aprender? Precisam. Eu tenho isso, eles usam um fone. O abafador. O abafador. Eu já usei. Eles usam bastante. O pessoal tá dando shopping agora. É. Outro dia eu fui com meu filho Noah lá, ele não quis. Ele não tem essa questão, ele não tem esse problema. Mas né? o abafador ajuda muito. Na idade do Noah, mais ou menos, 6 anos, 7? Mais ou menos por aí. Nessa fase eles estão usando na escola. E tá ajudando. Só que aí passou, eu comecei a conseguir aguentar mais, né, barulho de escola e tal. Antes eu usava na minha escola. Começou até a ter um problema, porque meus amigos estavam achando que eu estava escutando música.
do fone. Eles têm isso, mas daí tem Aí- que explicar desde o começo pra que Começou a dar serve, problema né? e tal, aí eu comecei a acostumar. E era o a ficar contrário, né? sem- então. Ou eu eles comecei... começam a vir igual, né? É. Daí eles começam a colocar música, a gente Ou- tem que Ah, se explicar ele pode, eu também posso. É, Aí eu comecei a me acostumar a ficar sem e foi. Agora hoje em dia não uso mais. mas a gente começa com o abafador e depois eles vão Sim, se vai acostumando indo. e vai saindo. Mas aí tem todo um trabalho de explicar o Não, porquê tinha daquilo. amigo meu que achava que eu tava escutando música e ia dentro da sala começava a escutar. E aí se a professora falasse, ele, não, o Luigi tá escutando. É, mas tem que fazer um trabalho antes pra explicar o porquê de tudo isso. Faltam os detalhes. Faltam os detalhes. E sempre assim, né? Hoje em dia eu vejo pessoas numa escola que usam abafadores, que têm autismo. Tem, Aham. na escola Eu vi. tem, sim. Eu vejo. Até mais velhos que eu. Sério? Ali no ano, primeiro do médio, tem gente que usa. Que legal, cara. E aí E você acha que lá na BYD tem abafador, bicho? Ah, Nosso grande patrocinador? não, lá não tem, mas tem um gerente lá que se fica bem atento a isso, viu? Quando entra alguma criança típica lá, já olha, vê, opa, baixa o som da loja. É só aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá, né? É isso aí, ó. E apresentar isso. Pessoal, Grupo Daruge, o nosso parceiro aqui. Um abração pro Lima. Agora entrou mais um parceiro, que é o Gabriel da Nissan. Aí, Ô, pronto. Gabriel. Valeu, Melhorou cara. o time. Valeu, cara. Tá melhorando. É isso aí. A gente bate muito nessa tecla com o nosso parceiro, exatamente os benefícios que tem dentro das concessionárias para comprar veículo, né? Então a BYD está muito preparada, o grupo Daruge está muito preparado para receber essas pessoas aí na isenção de IPVA, num desconto na compra de um veículo, porque está na lei, né, Lê? Tá na lei. Na concessionária tem pessoas que são específicas para atender pessoas com deficiência? Tem sim, filho. Tem. Perguntinha aí É, pro que legal. Cada apresentador. loja tem sim. Cada loja tem um pessoal lá preparado para atender, porque eles precisam, né? Mostrar como é a documentação, como é o caminho, porque Sim, muitas pessoas sim. chegam lá para comprar o carro, mas não tem a documentação necessária para isso. Daruge Então preparada. tem todo um time lá que vai orientar essa pessoa a qual é o caminho para que ela consiga tirar os descontos do IPI, do ICMS. Sim, aí às vezes também acha que o carro tem que ir no nome do responsável, não, mas pode ir no nome do deficiente, né? Exatamente. Agora, Também né? tem Não tem isenção do problema IPVA. nenhum, né? Então, Antigamente, na verdade, era assim, Marcelão. O carro tinha que sair no nome, por exemplo, do deficiente. então é o contrário que É eu o falei. contrário. É o contrário, tá. Então era o menor, né? O carro tinha que sair no nome do menor com o responsável. Tá. Hoje não precisa mais. Então Tá, ele pode pode ser sair no nome. Do papai, da mamãe, responsável. do responsável. Isso, Daruge diretamente. preparada aí pra atender, né? Para vocês terem ideia, hoje, por exemplo, o Jean da Jeep mandou para mim aqui. Ale, fala o preço da Renegade. Aí eu falei, tá bom, manda aqui para mim. Né? Então hoje uma Renegade, por exemplo, Marcelo, para você ter ideia de quanto é o desconto de um carro desse, o valor de tabela do carro é R$ 118.900. Certo. Tá? A pessoa vai pagar com os dois incentivos R$ 101.100. Olha aí, tira Então, quase R$18 mil do carro. Exatamente. É isso então aí. é um baita de um desconto aí, né, para a pessoa. Fora aquilo, tem isenção do IPVA, isenção do rodízio e ainda pode recuperar 5 anos do IPVA. A retroatividade do pagamento do IPVA de 5 eu anos. estava procurando a palavra. eu É sempre esqueço a verdade. palavra. Um Mas, abração ó, aí pra Daruge. Obrigado, viu, Daruge? Obrigadão por acreditar nesse trabalho do Poder Sem Limites, porque é nessa parceria que a gente consegue trazer pessoas como a Jussara, que veio hoje brilhantemente, né, nos agraciar com todo o conhecimento que ela tem na rede de ensino. Jussara, no caso da PAI, voltando um pouquinho, você deve ter convivido com muitas situações assim de crianças que vieram a falecer, jovens que vieram a falecer. Sim, Isso te dói, né? dói Até muito. hoje, né? Principalmente Todo mundo, comigo. Eu já perdi crianças comigo mesmo, dentro da PAI, e até aqui na escola também. Tá numa época boa de alfabetização, mas a doença fala mais alto. Não tem como. Não tem como. Infelizmente, né? Infelizmente. Hoje um trabalho dentro da rede de ensino no que se refere ao esporte com pessoas deficientes, você participa? Sim. Existe esse trabalho lá em São Existe. Bernardo do Campo? Existe. A gente do ABC fala São Bernardo, São Bernardo, Santo né? André e São Caetano, né? É uma mistura de caipira, né? Ainda hoje. Mas Mas em existe São Bernardo sim. tem esse trabalho? Tem também esse Tem. trabalho. Que bacana. É bem rico também, né? Essa parte de
de educação física para eles, gostam muito desse movimento, né? Muito. Dentro do shopping, Dentro inclusive. do shopping também. Correndo. É, O meu filho era até hoje, ele é um atleta dentro do shopping. Ele não para de correr. Quase nem Bolt. É verdade. Aí você vai saber se ele não é também, né? Correr daquele jeito. vai saber. Futuro tá aí. Né? Na sua perspectiva, assim, você acha que, por mais que o poder público, porque você é funcionária pública, né? Vem trabalhando tudo, mas você acha que falta ainda alguma coisa? Hoje, se você pudesse mandar uma mensagem para o governo federal, aqui, ó, federal, né? Federal, estadual e municipal, para o federal, o que você falaria para eles? Hoje em dia eu acho que mais na parte da educação. Da educação mesmo, assim. Na educação falta mais aperfeiçoar os professores, Isso. mais curso para elas. Elas têm essa vontade de ensiná-los, mas é que elas não tiveram oportunidade. Se tivesse essa oportunidade, elas estariam mais, como é que fala? Mais seguras de si próprias para dar esse atendimento maior em sala de aula, Mas a grade né? de horário permite? Hoje uma professora na rede de ensino lá de São Bernardo do Campo, a grade de horário Não. delas permite a fazer um curso paralelo? À noite só, né? Só à noite, Só à né? noite. Então, mas aí você concorda comigo que o poder público, mais uma vez, É. tendo que mudar? Porque à noite a mamãe e o papai têm que ir para casa. Tem E ir como pra que casa, faz? cuidar da família, né? Não é? Teria que abrir um horário vida, né? dentro da horário grade de horário horário. para poder fazer um Sim. curso, né? Pode Fazer ter- uma ter pós, alguma pesquisa, coisa. Qual é o horário melhor ali, né? Pra Tem se que abrir, encaixar. tem que abrir, né? Eu gosto da palavra comissão, sabia? Comissão é um momento que a gente junta pessoas inteligentes para Sim. conversar sobre ideias, né? Mas Então- assim, já temos elevadores, né? Essas coisas já Isso é tem, bom. isso é bom. Isso é bom. Sinais já de Sim. tátil, de libras, né? Essas coisas já tá avançando. As praças já tá tendo, né? Essa visão sua de inclusão social nas ruas, você Eu acha acho que está muito já bem, tá- obrigado? Já Tem sim. está, Tá bom. Já está melhorando. Precisa muito, mas está melhorando. Antes não tinha Importante, nada, eu né? acho que Muito agora já importante. tem bastante coisas. No shopping eles já conseguem se movimentar, né? Tem bastante coisas para eles. Sim, Antigamente, no próprio cordão que o Luigi está usando. Isso é importante, Luigi, você falar, hein, bicho? Porque tem crianças aí que têm autismo e não tem um cordão, não sabe onde pega. Como que então, faz para pegar isso daí, por exemplo? O cordão a gente pode pegar mandar fazer aqui com o, né, com Cid. o CID, né? Eu uso o CID 11, né? A doutora Regiane falou quando ela veio aqui. Uhum. O cordão é uma coisa importantíssima, né? Tem um cordão no girassol e o do autismo, que é o quebra-cabeça, né? O girassol, ele significa que é uma pessoa atípica, mas não, né, não de uma forma, tipo, atípica, não um deficiente visual, sabe? Tá. Não, visual não, perdão. Um deficiente físico. Tá. Mas, tipo, pode ter TDAH, autismo e tal. Pode. Esse aqui que eu estou usando indica que eu sou autista, né? Tá. Esse símbolo é pro autismo. É pro autismo. O Tá. girassol é geral, né? Em geral. E tem a meiazinha que é do Down, né? Sim. A Sim. meia do Down também. A meia do Down? É. Essa eu não sabia. Tem- Tanto é tem que quando também a meia do é Down. semana do síndrome de Down, a gente troca as meias. Todos com... Isso, É. coloca a meia colorida. Ah, que legal. Utilizam a meia, cada uma meia de um de um par. jeito. Uhum. Par. É muito bacana, é isso aí. Tem E que é abraçar. muito importante mesmo isso aqui. Eu uso em lugares públicos que vão indicar as pessoas que eu sou uma pessoa que tem autismo e uma pessoa que tem que ser ali respeitada do devido maneira, né? Sim, de acordo com a lei. É de acordo com a lei, tipo, passar fila preferencial. Então, é isso. Aliás, já teve vezes de eu ir em lugares e não ter fila preferencial. Eu fiquei, como assim? Não tem Errado. fila? Então, não tem fila preferencial. Não pode. Eu já vi, aliás, já vi no shopping pessoas que não, tipo, que não, quer dizer, eu não posso julgar, né? Mas pessoas que estavam sem cordão, sem nada, simplesmente chegou na fila preferencial e lá, tá lá. Eu não posso julgar, porque eu não sei se ela tem alguma coisa, mas se ela tiver também, é aí que eu digo, tem que usar que o usar, cordão, né? tem que Claro, usar o cordão. claro. Aí o... Tá. Jussara, kit inclusão. Eu vou falar como um kit inclusão. Se tivesse para você 3 itens para você colocar como prioridade para inclusão, quais seriam elas? Quais seriam esses 3? Aceitá-los, né? Como um ser que quer aprender igual todo mundo. É uma vida que tá ali, que você tem que fazer de tudo para aquela criança aprender do jeito que ela necessita, ou você tem que correr atrás, eu acho, até chegar na alfabetização com essa criança. É um ser que tá ali, né? Sim. É uma pessoa, então vamos fazer o do melhor para aquela criança chegar
aonde ela conseguir chegar, mas vamos tentar. Evolução dela. Esse é um dos kits. A segunda seria o aceitar dentro de uma escola, né, com todo o direito que ela merece, e todo mundo abraçar, não ficar só pra gente, né? Ela é da escola inteira, Sim. né? A família também tem que estar abraçada, porque a maioria são carentes. Às vezes precisa de um abraço, de um carinho, a gente tem que estar sempre ali para dar esse abraço, não só falar, nossa, seu filho fez isso, seu filho é isso, seu filho é isso. Não, seu filho também faz isso, olha que coisa legal, olha que coisa boa, né? Trazer essa família, trazer essa família para a escola. Sabem atacar em vez de mostrar falta de onde preparo. o filho está evoluindo, né? Tem que mostrar essa evolução para a família também, não só. Pegando o gancho da pergunta do Alê, se hoje aparecesse um gênio da lâmpada na sua frente e ele te daria 3 pedidos, o desejo, né, seu na área de educação, para ajudar essas crianças, para ajudar o trabalho de inclusão, quais seriam seus pedidos para esse gênio? Para esse gênio, deixa eu ver. Mais professoras capacitadas. Mais professoras. Mais escolas para essas crianças, porque as escolas estão ficando, por exemplo, na onde eu trabalho, as salas são com 3, 4 autistas. São muito, eu acho. Sim, eu também acho. Então tem que ser mais salas de aulas com menos crianças dentro, né? Para dar mais conta, porque além daquelas crianças, a professora tem 20, 26 para cuidar e mais 3, 4 autistas para cuidar. Sim. Então é muita coisa. Eu acho que mais escolas. Perfeito. E correr atrás de várias atividades adaptadas, porque essas crianças conseguem. E temos como mostrar isso que consegue. E trazer essas crianças na nossa realidade, mostrar mais para os políticos, para a sociedade, que, é isso aí. Que a inclusão pode existir, sim. Exato. Bem feita, ela existe e nós estamos aqui para isso, né? Tá vendo aí, poder público? Existem pessoas capacitadas para que possa nos auxiliar, para que possa criar grupos para poder ajudar, né? Não adianta colocar um secretário lá na educação que o cara não tem nada a ver com isso. Vai colocar um dentista para ser secretário da educação. Vai colocar na área, na Secretaria da Saúde, um engenheiro. Cara, tem pessoas capacitadas, cada um na sua bicicleta, entendeu? E vocês têm total condições financeiras e de equipe para poder colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, hoje, São Bernardo do Campo, a gente tem a Jussara. Em São Bernardo do Campo, a gente tem pessoas capacitadas. No governo federal, eu sempre friso isso, cara. Eu sempre friso, porque é importante a gente ter esse trabalho. Eu tenho um filho autista. Então, se nós fizermos um trabalho sério e a gente pega o deficiente, né, Alê? Sim. Cara, a gente pode pegar um cadeirante que não tem cadeira. Sim. Não né? tem Outro dia eu vi numa matéria no jornal que a cadeira do cadeirante de um menino tinha uns 14 anos. A roda estava toda amassada, não tinha roda. Escolas que não tem rampa, não tem elevador, sabe? Caramba, poxa, vamos trabalhar, vamos correr atrás. Será que realmente estão levando a sério? O Luigi é o nosso futuro. Sim. Né? O Noah, meu filho, e tantas outras crianças. Assim, é o nosso futuro. Eu tenho amigos de uma escola pública daqui de Osasco e eu descobri com esse amigo que na escola dele não tem uma rampa, um elevador. Então, se um cadeirante... E como faz? Chega uma criança exatamente, cadeirante lá, como que faz? Como que faz? Se uma pessoa aí é um perrengue pro menino, né? Eu perguntei todo pra ele. dia. Eu falei, pô, cara, mas Olha não o tem nenhum perigo. cadeirante nessa escola? Ele, não. Eu falei, mas se chega um cadeirante lá, vai fazer o quê? Cara, sei lá. Tá vendo? Que coisa. Aí vai humilhar a criança todo dia, né? Fora da curva. Vai mexer com o tic-teco dela, com a Daquela cabecinha criança. dela todo santo dia. Por quê? Porque a incompetência uma- de não criar uma rampa. Uma rampa, tipo, é uma coisa tão fácil. Troca a escada pela rampa. O Jussara tocou num ponto aí. Essa semana eu fiz um vídeo e postei até no meu Instagram pessoal aí. Que eu fiquei meio revoltado com uma cena que eu vi, né? De uma professora pegou um aluno e começou a falar para ele que ele era incapaz, que ele Que não ia era... ser nada. que ele não ia ser É uma nada. Que pseudo-professora, não, né? Quem é? Aí eu Não, tava quem é esse indo, professor que eu fala tava isso? indo de manhã pro trabalho e eu dentro do carro, Ouvindo rapaz, isso. ouvindo aquilo, eu falei, "Cara, Fez um vídeo que será ficou que meu bonito, hein, filho velho?" já passou por isso? Eu não sei, né? Então, pô, de repente chegou Não, uma professora ali eu- nele
e começou a falar, olha, você não presta. Poxa, como é que fala isso pai, para uma criança típica? Você não presta. De né? volta. É muito grave, né? Você... eu ia responder na altura, né? A educação, a convivência, a família. Eu sei que não deve ser fácil realmente, Jussara, né? Porque mas não é são impossível, muitas, né? Mas aí a gente vê histórias não é como fácil, a sua. mas não é impossível, tá E ali. outra coisa, é uma que nos criança, dá- é um nos dá menor de esperança. idade. Não pode chegar falando uma coisa assim, simplesmente. E uma coisa um bem menor de interessante idade. que temos agora também, que antigamente era bem pensativo, será que aquela criança pode ou não ir para uma excursão? Porque não tinha ônibus adaptado, não tinha um parque adaptado. Hoje essas crianças podem acompanhar sim uma excursão, um passeio de escola, né? Porque temos temos que ter um olhar de equipe escolar para procurar um lugar que possa essa criança ir junto, né? E- Não procurar, vou tal lugar, mas nem pesquisei se aquela criança que eu tenho na escola também pode ir. E assim, eu acho que em A gente tem que passeios ter esse olhar, escolares... né? Acho que o principal ingrediente aí é o amor, né? Se É aquela amar o que criança faz, faz sim. parte da escola, aquela criança também faz parte de um passeio, Perfeito. de tudo que acontece dentro da escola. Acho que Então, passeios escolares tinham também que levar auxiliares juntos Isso, para ficar mas com elas aquela vão. criança. Sim. Tem que- agora elas vão sim Vão? também. Então, Olha aí. Muito bom O saber trabalho, então, o trabalho hoje dentro das escolas lá que... Vamos falar de São Bernardo porque você está em São Bernardo, né? Mas eu acredito que muitas cidades, né, de pessoas que estão assistindo a gente agora, vão tentar similarizar essa mesma situação. Mas você vê hoje que os profissionais lá estão preparados para trabalhar dentro e fora da escola. Seja dentro da escola ou seja numa excursão. tem que ter esse olhar agora, né? Porque Aham. antigamente a gente não pesquisava um lugar se é acessível para aquela criança. Agora a gente tem que ter esse olhar, porque a escola tem essas crianças. Uhum. Então a gente não pode falar, mãe, hoje seu filho vai ter que ficar em casa, porque hoje vai ter um passeio e o seu filho não pode ir. Não existe isso. A inclusão existe para todos os lugares. Então essa criança também tem que passear. Na tua época da PAI, vocês já tratavam os assuntos como um autista, um TDAH, um PCD? Como que era naquela época isso? Naquela época eu acho que era mais... Mas vocês Mas- falavam sobre autismo, a palavra Não autismo? era tanto autismo, né? Ela tinha mais paralisia cerebral, síndrome de Down. Autismo veio de um tempo pra cá. Agora tem muitos autismos. Então, não, mas o Eu autista... acho que tem muitos diagnósticos. Existia. né? diagnóstico. Existia, mas não eram tantos, né? Tá. E Existia não mais- chegavam na PAI? Chegavam O na autista PAI porque- chegava? Chegava na PAI, pelo menos na PAI do interior, sim, porque não tinha ainda o lugar deles na escola. Ah, não, mas aí seria o grau 2, grau 3, isso que eu aquele... ia falar. Até acho mesmo que- Aquela grau coisa 1, mais séria. Na minha, Até na grau minha 1. cidade até o grau 1 mesmo, Mais sério. porque Ah, é? não tinha ainda as escolas adaptadas para aquela criança. Então o autismo já era debatido na PAI, então. Já. era falado, já. Então Já. poderia chegar uma criança lá de grau 1, Daí a gente falava, nossa, essa criança poderia estar na escola, né? normal. Normal. Abre aspas, É. né? Normal. Que tá conseguindo acompanhar quase tudo aqui. Mas a PAI tinha essa visão. Tinha. Olha que bacana, Lê. É. Né? A pioneira, vamos pensar assim, né? Sim. A pioneira. Aquele pioneirismo da sensibilidade de avaliar, né? De analisar. Sim. Hoje sim. a PAI, ela continua da mesma forma, Jussara? Você acompanha a PAI? Continua, mas assim, as crianças que têm a possibilidade de ir para a escola estão nas escolas. E as crianças que ainda ficam em oficinas estão dentro de uma PAI. Eles têm hoje, por exemplo, a PAI, ela É só cuida pra- mais de deficientes físicos, mas e os neurodivergentes com um nível acima. É isso. A nível divergente que realmente não consegue acompanhar uma Que escola, né? não consegue acompanhar. Olha Fica- só. Eles conseguiram aí fazer É um grande evolução. avanço, né? Uma evolução uma muito evolução boa já. Muito, eu bacana. concordo. A gente estava até debatendo um tempo atrás, assim, como era antes e como é hoje esse tratamento. Eu até brinquei com o Luigi, né, Luigi? Eu falei, você é um privilegiado, no sentido dos seus Sim. pais Sim. ter esse conhecimento, E de é procurar uma muito pessoa importante, capacitada né? para Os cuidar pais de não você. desistirem, Não desistir. se esforçarem isso mesmo, nisso. falou tudo. Porque para mim foi um alívio de saber que eu não é Não autista. desistir. É isso. Para mim foi um alívio, por causa do comportamento dele, para mim era estranho. Então, no momento que foi dado o diagnóstico, no momento Sim. que falou, seu filho é isso, cara, aí a gente começa a entender que ele é aquilo. E buscar. Sim, vai você começa atrás, a né? buscar, Vai buscar. profissional. encaixar as peças por isso. Entender, aquilo. porque senão não dá Sim. para entender. Sim. Nós né? tivemos um Ô- episódio aqui, Jussara, com o Ralph, um vereador, né? Sim. E ele nos disse aqui que há um número absurdo de pais que se separam
Ah, verdade, temos mesmo. Quando Eu tenho tem, bastante né, casos os disso. filhos, né, Nas reuniões de escola, por exemplo, lá dos pais, quais as situações inusitadas assim que você já viveu? A maioria Eu acho que não deles, foi com o Ralph, assim, foi com a doutora. eles não... O Ralph? Perdão. A gente pergunta, né, na reunião de pais, cadê os pais, né? Uhum. É sempre a mãe, ou se não... Teve uns 2 casos que apareceu o pai, a gente até estranhou. Nossa, cadê a mãe? Não, a mãe fugiu, a mãe foi embora. Uau! A mãe desistiu dessa vez, é até raro, né? Mas Sim. assim, 2, 3 casos, mas acontece. O pai firme e forte, atrás de tratamento, cuidando, bonitinho. Mas aí na escola, que tem esse trabalho, né? Como você falou, você falou que a pessoa se prepara da AEE. AE, Se prepara. Atendimento Educacional Especializado. Isso, a pessoa se preparou para isso. Isso não poderia ramificar também dentro do lar? Por exemplo, se na rede de ensino pública, vamos falar de pública porque você está ali, teve um papai e uma mamãe que matriculou uma criança nessa escola. Essa criança é autista, tá? Essa criança tem um TDAH, tem um PCD, etc. Sim. Ela está ali, ok. Não seria interessante a escola saber um pouquinho do papai e da mamãe para ver se estão preparados para isso também? Ah, mas a gente sempre faz isso. Vocês fazem isso? A gente faz uma anamnese antes, com tudo que está acontecendo. A gente O que seria isso que você falou? Uma anamnese. Chama a família para saber todos os dados. Tá. Como que foi o parto, como que é a casa, Perfeito, aonde perfeito. mora, quem mora na casa. A gente sabe a história inteirinha da família. Perfeito. Tá vendo vocês aí, rede de ensino Olha, pública e privada? bacana. A Jussara faz isso em São Bernardo. Temos que saber Então tudo, pega a sua né? escola aí, o seu filho que está estudando, mamãe e papai, ou a dona da escola, o responsável pela escola. Tem crianças ali que são autistas, tem PCD, TDAH, etc. Vive essa situação no dia a dia. Procure entender um pouquinho a família dessa criança, desse jovem. Porque às vezes está passando por um perrengue danado e não sabem, né? Não sabemos, E esse perrengue danado que estão passando traz agravantes na vida daquela criança, daquele jovem. porque a Porque gente como se não sabe, às bastasse vezes, ser né? autista, ainda convive com o papai e com a mamãe brigando dentro de casa. Tem Pois muitos é. casos, né? Que a gente Entendeu? fica, alguma coisa diferente tem aquela criança tá quietinha demais, né? Alguma coisa tá acontecendo, né? A gente chama Não é? e realmente alguma coisa tá precisando a mais. Que bacana Pois é. que vocês fazem isso. Isso Jussara, teria que ser uma referência. Você já, depois de muito tempo trabalhando com crianças atípicas, você aprendeu alguma coisa com elas muito importante, A gente assim? aprende todos os dias, né? Cada dia você ensina uma coisa diferente. Você traz uma dificuldade e eu vou falar, nossa, eu tenho que ir atrás disso pra mim chegar nessa outra dificuldade. Entendi. Então, todos os dias a gente aprende com vocês. Sim. Eu aprendi muito com o Noah. É muito rico, não é? Me Você enrola, vai achando um caminho. fala que são as regras dele. Você falou no... É, no- isso, né? no- É isso no- mesmo. Ele joga Uno comigo e cria as regras dele, né? Então, A gente aprende. É muito rico, a gente vai aprendendo todos os dias com vocês. Tá na tua escada ainda, Marcelo. Hoje, se você busca uma coisa linda da Pai, você não tá mais lá, mas se você buscar hoje imagens, aquela coisa que vem na memória fresquinha, sabe? O que você poderia trazer pra gente? Na PAI eu aprendi tudo lá, né? Comecei a gostar de lá. Ainda lá quando eu entrei na PAI era uma casa ainda, sabe? Era alugado uma casa, aquela casa bem antiga do interior, foi feita a PAI lá. Então eu lembro de todas as portas, de todos os quartos, a cozinha bem simplesinha, Que legal, hein? aquele refeitório que a gente arrumava com o maior carinho para eles. Então é uma lembrança que nunca vai sair da minha mente. Comecei Um coração tudo muito lá. bom, né? Foi feito. É a diferença, né, Ale? Pois é. Esse programa nosso só traz gente especial aqui, hein? Uhum. Pessoas inteligentes, pessoas que trabalham com amor. Outro dia a gente pegou um vereador que atua com amor, hoje a Jussara que atua com amor. Tá tudo bem, né? Mas a intenção é essa. E vamos tentar, com esse conhecimento, ajudar mais e mais E mais, famílias, né? Exatamente É isso. exatamente isso que a gente quer. E mesmo assim que as crianças demonstrem, né, assim, é bem, como é que eu falo? É curto prazo que eles demonstram aprender às vezes, né, dependendo do grau Uhum. das crianças. Daí eu falo para as professoras, não desista, o que você ensinou esse ano, ano que vem, vai estar um pouquinho maior. E assim vai crescendo, porque elas falam, nossa, será que eu estou ensinando correto? Eu falo, tá. Pode ter certeza que está. É que é lentamente, né? Sim. O trabalho com eles é bem lento. Trabalho moroso. né? Mas é gratificante demais. E aí, Concordo. falando nisso, o que você acha mais fácil? Trazer o aprendizado para essas crianças, ou seja, trazer o conteúdo escolar para as crianças ou
trazer para o coração das pessoas a inclusão? O que você acha mais fácil? Eu acho que tem que ser interligados os Boa dois. pergunta. Os dois têm que estar bem interligados. Duas coisas difíceis. Porque é duas coisas difíceis que você tem que achar um caminho para você começar a entrar nos dois ali. Tanto na criança como na pessoa que vai lidar com aquela criança. Você tem que mostrar os dois lados, né? O lado que você vai conseguir, o lado que é demorado, mas a gente vai conseguir juntos. Você não tá sozinho, eu tô aqui, a equipe tá aqui. Porque é um trabalho que não é com a criança ou com o jovem propriamente dita, mas é um trabalho que abrange Todos, né, que tá ali você presente. tem que enraizar família, os profissionais da escola. Por mais que seja demorado aquela atividade que você vai tá aplicando, mas vai ter resultado lá na frente. Tem que acreditar. Você já teve alguma frustração na sua carreira, Jussara? Frustração? Chegou a ser Com algum aluno ou com algum pai de aluno Ou que com você algum falou, colega de poxa, trabalho. colega de trabalho, eu você sempre falou, tenho. Eu poxa falo, vida, gente, não é assim que não. coisa. Essa criança consegue sim. Eu sou bem persistente, vou mostrar. Eu vou atrás, eu trago coisas, eu pesquiso. Daí a professora fala, realmente, você tá certa. Então eu fico daquilo, ó, não desista. Às vezes elas falam pra mim, eu vou exonerar. Eu falo, não exonera, não, é seu futuro que tá aqui. Não vai exonerar, não. Eu fico falando, não precisa exonerar, a gente vai trabalhar junto. Porque elas falam assim, não, hoje eu não consegui nada. Eu fui embora frustrada. Nossa, como posso fazer isso com isso? Ela traz uma atividade e não conseguiu aplicar aquela atividade. Eu falo, vamos aplicar sim, vamos achar outro caminho. A gente chega lá. Então, sempre eu tô de mão dada com a família, com os professores, porque eu acho assim, se a gente não ficar ali de mão dada com aquela equipe que tá ali todos os dias, frente a frente essas crianças... Porque elas não podem desistir, elas também têm que ir né? atrás, elas têm que acreditar. Como tudo na vida, né? A gente tem dificuldade. Se a gente desistir, não pode. No primeiro não primeira que curvinha, você ouvir a na primeira barreira, curva, não. A gente tem que. Faz a primeira curva e desiste, aí não dá certo. Não dá certo. frito, a gente ainda tem que mais dar em as mãos e, situações vamos atrás daquilo. Vamos conseguir sim. E pelo jeito você também tem um apoio, tive, né, eu dou apoio, eu trago elas de volta do colo, que às vezes elas precisam de um choro. Ela pode chorar, chora. A gente tem HTPC, que chama depois do horário de trabalho, a gente tem nossas reuniões, a gente senta, vê o que tem que planejar para aquela criança. Às vezes eu tenho que escutá-las chorarem, e choram, falam, tudo que tem direito, mas depois eu trago elas para mim e falo, vamos atrás disso, a gente vai conseguir isso. A gente vai abrindo um caminho que elas vão lá na frente e falam, nossa, realmente a gente está conseguindo. Então, São Bernardo tem uma super professora, né? Super dedicada. Super professora. E para isso, né? Só falta aquela batina aqui. E você vê, capa né? do super-herói. Para Jussara ser da forma que ela é fantástica, assim, dedicada, tem que ter um marido ali por trás também que te apoia. Né? Tem que ter uma família, né? Porque eu tenho que ter uma família. O Ricardão apoia. Tem que ter uma família por detrás, que apoia os filhos, apoiam muito. Às vezes eles falam, nossa, mãe, você dá mais atenção para eles do que para mim. Eu falo, não é por aí, não. Eu também dou atenção para vocês. Tem mais tempo para suas crianças do que para mim, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Não. Mas é muito importante família. Acho que em qualquer projeto de vida, seja qual projeto for, se você não tiver com a família do lado, a família apoiando. Tem que estar de mão dada. Tem que estar, não tem jeito, um né? apoiando o outro. Exatamente. A escola é uma família. A nossa educação é uma família, a nossa saúde é uma família. E tem que cuidar. Tem que todo mundo caminhar. E essas pessoas responsáveis têm que saber cuidar. Entendeu, né? Tem que saber. É verdade. É isso aí. O que você acha que o futuro trará para essa quantidade de crianças com diagnóstico de autismo, de TDAH, de TOD? O que você acha como vai ser o nosso futuro ali na frente? Eu acho que o povo está indo atrás, né? As pessoas estão correndo atrás para entender esse mundo novo que está chegando, né? A escola está mudando muito, né? Então eu falo sempre para elas, se vocês não querem um novo, vai ter que escolher outra profissão, porque eu acho que cada dia está aumentando. Porque não tem meio termo, né? Não tem. Ou gostam ou não tem como fugir. Porque a escola cada dia está aumentando. Né? Por exemplo, eu vou falar agora pela clínica. Eu atendia, por exemplo, na clínica particular, que eu trabalho também em São Bernardo. Por exemplo, 6 crianças aumentou para 24
um ano pro outro, a Sim. dona da clínica. Então, é muito, né? Uhum. Aumento tá muito. Então, Bom, na escola é. também tá muito. Mas então, tem que assim, acompanhar. não pode se dizer o aumento de pessoas com autismo, é o aumento de diagnóstico. Porque pessoas Diagnóstico. com autismo sempre teve. Verdade. Tinha isso, diagnóstico. Não eram bem tratadas. Isso. É, Por exatamente. falta de diagnóstico. Por falta de diagnóstico. Eram Não é? escondidinhas, né? Agora tá aí pra Antes, gente a- cuidar. As E que a pessoas e o que a achavam professora que falou tá eles eram- certo, cara. Ou se prepara Ou tem que procurar ou outra pula do coisa, cavalo, porque né? a escola tá aumentando. desce do cavalo e deixa o cavalo ir sala- sozinho. Não- Então, se eu falar tem pra jeito. você que tem sala de aula que não tem inclusão, eu tô mentindo. Todas as salas têm inclusão. Sim, Sim. verdade. É, eu acho que Hoje o maior tem- índice lá das escolas de São Bernardo é o que é? É autismo, É autismo e TDAH. síndrome. Aí você, no autismo você tem a 1, 2, 3, todos Sim, os graus lá. todos os graus. Tá. E os profissionais estão preparados para todos os graus. Se não Sim. estão, tem que estar, Tem que né? estar, isso aí. Tá ali. Gostei da Jussara, cara, né? Ou é ou é. É. ué, Tem jeito. Tem que correr atrás, tá ali. não tem por onde fugir. Hoje aliás, não é só na escola, né? Tudo tem que ser adaptado hoje. Sim. Tudo tem que se adaptar. Até as empresas, Sim. né? Hoje em dia tem que se adaptar, né? Tem, inclusive, até uma lei que está entrando aqui, que ela acho que ela vai ser vigorada a partir de maio, se eu não me engano, chama-se NR1. As empresas vão ter que ter adaptações internas também para atender funcionários que Sim. tenham TDAH ou autismo, ou até mesmo para identificar essas pessoas lá Pessoas. dentro. Sim. Sim. Então, ou seja, tá realmente o futuro está aí, já está na mão, né? Todo mundo vai ter que realmente correr atrás Tem que e se correr adaptar a atrás. isso. Não É. tem muito o que fazer. Não, e o que nós tivemos essa semana aquele episódio daquele local que estava arrastando uma criança autista, né? 2, 3 adultos ali Sim. arrastando. Foi uma escola, né? Foi uma Foi. escola. Que me lembre, foi uma escola, Foi. correto? Então, o que eu vejo? Ou a gente se adapta por bem, É, não foi nem No- escola, foi clínica. foi clínica. Então, foi clínica. Então, no meu entendimento é assim, ou você se adapta por bem, o que é por bem? Entender o que está acontecendo, se aperfeiçoar, né? Fazer um trabalho com amor, fazer um amor. trabalho com dedicação, ou na marra. É na marra porque todo mundo tem celular hoje, tem câmera para tudo quanto é lado e grava, amigão. Então é o seguinte, você não está preparado, nem entra para trabalhar ali, entendeu? Se prepara para exercer, você tem um ofício, se prepara para aquilo. Não está preparado, vai fazer aquela vergonha que fez, porque tem que responder criminalmente. Ali é uma lesão corporal ali meio qualificada, na minha opinião, como advogado, tá? Porque maltratou uma criança Sim. e autista. Então tem a qualificativa aí Tem um que agravante. o delegado com certeza vai ver, mas deixando um pouco de lado o lado jurídico, cara, ou é por bem ou é por mal. Então, se é por bem, vamos nos Aliás, preparar. Se é por assim- mal, a gente vai fazer você se preparar, amigão. Por bem ou por mal. Eu, Né, Sim, professora? É isso mesmo. eu tem entendo jeito. falar sobre a lei que proibiram os celulares. Eu entendo uma coisa. Celular tem aquele negócio de distrair, né? Tem distração e tal. Mas se aconteceu alguma coisa dentro da sala de aula, um professor bater numa criança com autismo, como que a gente vai provar aquilo? Se a câmera não estiver funcionando, qualquer outra coisa. Uhum. Como que a gente vai provar aquilo? Tiraram a única forma que as pessoas da minha idade, ou até maior, ou até menor, tinham de provar crimes que às vezes os professores cometem dentro da sala de aula. Sim. Isso daí teria que ter o sistema de câmeras também dentro Sim. das salas, né? Às vezes. A escola se responsabilizar com isso. E aí vai lá e acontece um crime. A criança fala pros pais. Chega lá. Ninguém não, acredita. câmera não tá funcionando, ou qualquer Sim, outra coisa. A sim. gente não tem mais meios de provar isso pras pessoas. Tiraram simplesmente. É o único meio que a gente tinha de provar se algum professor tava cometendo um crime, algum diretor, qualquer coisa ali dentro da escola. Ou se algum amigo tava levando alguma arma pra escola. A gente poderia gravar, tirar foto e depois mostrar pra coordenação. A única maneira que a gente tinha, tiraram da gente. Tudo na vida tem os dois lados, não tem Tem. jeito, né? Mas você vê que é interessante? É. Ninguém- Eu concordo com ele. Eu também. E assim, é. ninguém percebeu esse lado que eu tô falando. É, Só percebeu o verdade. lado não distrai, De pode distrair, colar não na estuda. prova. Mas É verdade. se acontecer um crime, Tem os dois porque pra lados. mim, Os dois se lados uma mesmo. criança vai lá se distrai é uma coisa horrível. Aham. Mas se um professor comete um crime é uma coisa bem pior. Bem pior. E a gente não conseguir provar aquilo é pior É ainda. verdade. Pior ainda. Ale, como todo programa bom, É, tá terminando, acabando. né? eu tinha mais 5, 6 perguntas. Um cada. Vamos fazer o seguinte, escolhe Poxa uma. Vamos lá. vida, velho. Roleta russa, assim, escolhe Ah. uma pergunta. Eu queria que a Jussara falasse como era a Jussara antes e depois de entrar na pedagogia, de antes de ser
professora e como era a Jussara antes e depois. A Jussara antes, Olha! ela sempre quis trabalhar com criança, né? Eu sempre falei para meus pais que eu ia ser professora. E depois de ser professora, eu queria ser psicóloga. Mas naquela época, a psicologia era muito caro. Então, meus pais não tinham condições de me bancar com uma psicologia. Então, eu falei, então vou pela pedagogia. Daí, comecei a amar a pedagogia. Falei, nossa. E mesmo assim, não existia faculdade na minha cidade. Tinha que viajar todos os dias para uma cidade vizinha. Então, todos os dias eu trabalhava na PAI, pegava ônibus, viajava todos os dias. 1 hora de viagem para fazer a pedagogia. Mas daí eu fui gostando da pedagogia, porque também mexe na parte da psicologia, daí ali eu me senti também como se estivesse fazendo uma psicologia, e fui me aperfeiçoando e fazendo os cursos, então eu acho assim, não me arrependo, voltaria tudo de novo, começaria tudo de novo, a Jussara do interior, a Jussara de São Bernardo agora. Eu acho que foi uma escolha maravilhosa que eu fiz. Continuo gostando muito, continuo amando o que eu faço, não vou parar por um bom tempo, vou fazer isso pro resto da vida, eu acho. E é muito gratificante ver que lá na frente eles conseguiram algo, estão estudando, estão batalhando, estão formadas. Então vale a pena batalhar pela inclusão, a inclusão tá aí e vale a pena seguir-se em frente com essas inclusões. Jussara, muito obrigado. A Jussara é uma história de amor. Eu acho que a gente só tem a agradecer. Eu espero que tenha muitas Jussaras espalhadas pelo Brasil para fazer o que você faz. Vai ter sim, se Deus quiser, vai ter bastante. A gente fica muito feliz de receber você aqui, porque são pessoas como você que realmente vai conseguir mudar toda a situação que a gente vive. E é um trabalho paulatino, né? É um trabalho moroso. Todo trabalho que tem amor é moroso, porque a gente vai conquistando. É lento, mas o resultado é maravilhoso. Exatamente, o resultado é certo. Isso. Né? Fantástico. Pessoal, mais um final do nosso podcast aqui, Poder Sem Limites. Muito obrigado aí por vocês estarem nos assistindo. Beijo a todos. E aguardem o próximo. Beijo Valeu? a todos. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.